então a gente tem trabalhando em teimosia e não seguindo as diretrizes desse capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos. Olha só a relação de instruções que nós temos e essa fala preparatória, que o mal não vem de Deus, por isso que nós temos aqui muitas instruções para ser lidas e para entender que os males mesmo não vêm de Deus. A desgraça é real, a melancolia, a felicidade não é deste mundo, bem e mal sofrer, o mal é o remédio. Então, escolhemos para o nosso bate-papo o item 4, que é a justiça das aflições. Aliás, o item 3 é um comentário de Kardec. Comentário de Kardec sobre o que Jesus disse, e adotado por Lucas, Mateus e também por Lucas de novo. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Olha só o comentário de Kardec para todos nós. Nos diz Kardec assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, olha só, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, olha a pergunta: por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haver feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro, essa colocação de Kardec é interessante. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Então, volta a falar da leitura preparatória. O mal não vem de Deus. Termina Kardec dizendo assim: por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pelas palavras do Espírito. Então, nós conhecemos muito bem essa dinâmica e que Jesus veio com muita simplicidade falar para nós com relação ao perdão, com relação à renúncia, com relação à solidariedade, com relação a dar outra face para que se bata, aí em relação ao que ele nos propôs, que se alguém quiser que a gente ande 1000 quilômetros a mais, faça com simplicidade. Então, nós vamos
pegar aqui do livro Vinha de Luz uma mensagem interessante também para acompanhar as nossas reflexões dessa noite, que Emmanuel intitulou de O Quadro Negro. Está lá na lição 114 do Vinha de Luz. Emmanuel explica para nós essa fala de Jesus anotada por João, no capítulo 16. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou tinha dito. Olha a coerência da explicação de Emmanuel. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto, podemos igualmente aplicar-lhes os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento moral individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro, definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isso mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem restritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz, alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Importante nós repetirmos isso aqui. É nesse momento justo em que nós somos postos a provas que nós precisamos pegar o giz e escrever no quadro para que nos edifiquemos nas realizações espirituais. Diz Emmanuel que alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. E quando a gente pega essa fala de Emmanuel, a gente vai lá na parábola dos talentos, naturalmente, onde foi dado a um 5, a outro 2 e a outro 1. E o que aconteceu com um aluno invigilante, com um trabalhador invigilante? Ele escondeu a moeda, ele escondeu o seu talento, não deu valor, medo, pavor de não agradar. Não, mas nós podemos pensar dessa forma. Nós temos que pegar nossa porção, a nossa moeda e valorizá-la, aumentando e purificando as nossas virtudes. Por isso, no final da fala, Emmanuel nos diz assim: ó, vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. É importante que a gente se ligue nessa fala. Vamos parar de ser muitos ansiosos, depressivos, querer resultados para amanhã e resultados que a bel prazer só queremos que se faça para a nossa melhoria, o nosso prazer. Então, ainda exigimos dos outros aquilo que não podemos dar. Ainda somos egoístas, ainda somos ambiciosos, ainda somos muito viciosos na imprudência, na invigilância para nós. Então, Emmanuel pede que revelemos o nosso próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz do suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Então,
nós sabemos que nós temos o amparo da espiritualidade amiga, nós sabemos que temos nos nossos anjos guardiões, nós sabemos que Deus está presente e Jesus é o nosso caminho. Então, estamos no mundo de provas e expiações para que possamos trabalhar, lapidar essas nossas dificuldades morais. Então, esses vícios milenares que nós carregamos durante muito tempo, é necessário que a gente vá lapidando. Agora, dentro da medida do possível, sem pressa, mas consciente do dever a cumprir, consciente de que temos que progredir. E temos e precisamos, naturalmente. Então, temos e vamos ter uma escolha. E eu penso que a escolha agora tenha, tem, que ter, tem que ser pelo amor, pela renúncia, porque nós já sabemos que de sofrer nós estamos cansados. E o momento é propício para que a gente abra a mente, né? Entenda as situações que estão acontecendo ao redor do nosso planeta Terra e principalmente aqui no nosso Brasil, onde estamos passando situações difíceis, claro, resultado das nossas ações anteriores. Então, por isso, a gente precisa entender. Precisamos empregar todos os esforços para viver corretamente, da melhor forma que a gente puder, sem pressa, mas com dignidade, com abnegação, com força, com vontade, porque esse é o grande momento, esse é o grande desafio de todo espírita ou de todo cristão. Então, a gente começa a raciocinar. Quais são esses esforços? Poxa, é um grande desafio, eu tenho que viver corretamente, mas o que, eu devo fazer? Qual o esforço que eu devo empregar para que eu saia dessa situação difícil e viva verdadeiramente os exemplos de Jesus? Ou, pelo menos, seguir os passos, mesmo que distante. Quais são esses esforços? O primeiro plano que eu penso e que é muito natural é a superação. A superação. Porque o limite é uma fronteira só criada pela mente. Então a gente tem que se programar para a vida futura, trabalhando no presente, superar as dificuldades, superar os desafios da existência, superar, tolerar e pacificar. Tem que superar de alguma forma. E, para superarmos, nós temos que ter vivência, não é verdade? O que é vivência? É o que nós estamos fazendo. Nós estamos todos os dias nos relacionando nessa vivência e convivência fraternal. E a vivência, de uma forma geral, especificamente, para cada um de nós, é quando a vida nos ensina que uma nova lição em cada velha esquina. Então, em todos os momentos, a gente tem que dar uma reciclada. Parar para pensar, refletir. E cada momento é um desafio, cada momento é uma prova para que a gente se saia da situação de acomodado, né? Ou de muita aflição, ou de muita falta de esperança, e conjuguemos o verbo esperançar, né? Fazer o melhor possível dentro do nosso melhor, vivendo, saindo daquela, daquela zona de conforto, saindo daquela zona de conforto e enfrentando a barra, enfrentando os nossos desafios. E para que a gente consiga vencer esses desafios, é necessário uma coisa que eu acho muito legal em Joana de Anjos, quando ela fala de autodomínio, autoconhecimento, autoeducação. Precisamos nos reeducar para que compreendamos as leis naturais da coisa e compreendamos que não há sofrimentos. Não vivemos, não fomos criados para sofrer. Fomos criados, simples e ignorantes, para desvendar o mistério da vida de maneira clara, sem constrangimento, sem medo, sem pavor.
Então, nessa nossa autoeducação, nós vamos entender que a nossa necessidade básica é da nossa luz própria. Nós somos luzes. Disse-nos Jesus que nós somos deuses. E nós sabemos, se somos filhos de um Pai, que é o Criador do universo, claro que fazemos parte dessa criação. Então, somos co-criadores. Então, a gente precisa de elaborar essa ideia nos educando. E Emmanuel que fala que com a necessidade da básica é a luz própria, do esclarecimento íntimo e da autoeducação. Deixa muito claro. E outra coisa que nós precisamos fazer com muita solicitude, com muita garra, com muito engodo, com muita vontade, é o exercício da paciência. Não é? É o exercício da paciência todos os dias, todas as horas, todos os minutos, enfim, é estar de parceria com a paciência. A paciência deixa a gente aberto, de olhos e ouvidos atentos, assim como nos disse Jesus, que tenhamos olhos para ver e ouvidos de ouvir. Então, a gente exercendo paciência conosco primeiro, nós vamos superar todas as dificuldades que são inerentes no nosso campo de provas e expiações, não é? Nós temos que ter paciência com tudo e com todos. Primeiro conosco, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E estamos aqui para fazer esse exercício básico, normal, diário, todos os dias. Assim como a gente deita, assim como a gente levanta, assim como a gente vai para o trabalho, assim como a gente faz a higiene corporal, assim como se alimenta, são coisas básicas. E a inteligência, então, já incorporada no nosso eu interior, ela tem que ser lapidada, ela tem que ser trabalhada. Não é? A gente fala isso, mas nós estamos nesse conflito. E eu preciso me vigiar. Eu preciso estar atento para elaborar essa minha eficiência de paciência com tranquilidade, com resignação, com força, me colocando sempre no lugar do outro. Sem dúvida. Eu preciso estar no lugar do outro para entender a dificuldade que o outro está passando. Então, todas as provas de paciência são desafios. Paciência no trânsito, paciência na rua, paciência na calçada, paciência, paciência no trabalho, paciência com aqueles companheiros que a gente pensa que são nossos adversários, e paciência principalmente dentro do lar. Se dentro desse quadrado eu não exercitar paciência com quem convive comigo, ora, como é que eu vou fazer? Vou ficar perdido. Né? Então, tem uma fala de Chico Xavier que ele nos diz assim: evite a impaciência. Olha só, evitemos a impaciência. Porque a impaciência nos coloca num plano desassossegador, de conflitos conosco mesmo. Pô, fulano é isso, fulano é aquilo, eu já não tenho paciência. Quantos já ouvimos no nosso setor de trabalho, lá no Exército, onde a maioria de nós servimos, em todos os cantos da estrada. Então, paciência. Paciência, porque é importante. E Chico Xavier continua: você já viveu séculos incontáveis, está diante do século sem fim. Olha só, estamos diante da eternidade. E é esse momento que nós estamos presentes no corpo físico para ensaiarmos, para aplicarmos, para entendermos que ser paciente é um, uma virtude essencial que precisamos desenvolver. Agora, para desenvolver essa paciência, tem que ter, tipo assim, não pode, eu vou exercer minha paciência amanhã,
já cansei de ter paciência, já não suporto mais fulano, cicrano. Deus me livre, eu não tenho paciência com Beltrano. Toda vez que o cara chega perto de mim, ou fulano chega perto de mim para conversar, eu já fico num pé e no outro. Eu já fico olhando no relógio. Olha, isso aqui é um mal maior. Quando nós estamos com alguém e começamos a olhar no relógio. Né? Isso é uma falha gigantesca, dantesca de nossa parte. Agora, para termos paciência, para termos bondade, para termos perseverança, para termos tudo isso, realmente é preciso perseverar. Né? Perseverar constantemente, mesmo que a toque de caixa. Depois a gente vai delineando, a gente vai se acostumando com a ideia e vai mudando o modo de pensar e de agir. Aí sim, a gente fica conscientemente perseverante. Por quê? Porque se não perseverarmos nessas novas atitudes que precisamos tomar, lapidando e melhorando as nossas virtudes, certamente não vamos encontrar o caminho da felicidade. E nós não queremos ser felizes, então a gente muda a ideia desse contexto de felicidade. Porque até então nós temos como felicidade um, um lar, uma casa, aliás, né, um trabalho, um carro, coisas materiais, uma viagem. Então a gente se, se envolve nessas questões materiais e passageiras. São lazeres naturais que nós precisamos ter. É natural, porque, afinal de contas, trabalhamos honestamente. Afinal de contas, recebemos o nosso salário digno. Então, é necessário, sim, uma relaxada. Mas não vamos ficar tão somente envoltos nisso aí, não, porque precisamos buscar um outro tipo de felicidade. A felicidade de estar bem conosco mesmo, a felicidade de ter cumprido as nossas obrigações, a felicidade de estar bem com o outro, a felicidade de ver o sorriso no outro. E quando a gente enxerga o sorriso na face do outro, quando a gente enxerga uma flor no caminho ou pendurada numa árvore, quando a gente enxerga uma mata, um rio, o mar, o azul do céu, a gente está completamente feliz, porque estamos no mundo ideal. E aí, quando a gente pensa no mundo ideal, nós sabemos que o planeta Terra é um planeta super abençoado. O que dificulta são as, as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, toda vez que eu denegrir alguma coisa, toda vez que eu falar mal do tempo, ou do espaço, ou da água que está suja, eu estou denegrindo, eu estou me infelicitando, aí eu estou tornando o planeta ruim. Interessante que hoje, nesses noticiários locais, onde aqui no Espírito Santo, e principalmente em Vila Velha, por essas regiões, deu muita água, deu muita água, aí a gente ouve certos comentários. Quando o rio transborda e vem aquela lixeira, né? Ouçamos comentários desse naipe. Poxa, isso é problema da prefeitura, isso é problema do Estado, eles que tinham que ter observado isso. Será? Não será problema meu? Quando eu fui deseducado e joguei o, o, a guimba de cigarro no chão? Quando eu fui chupar uma bala e joguei o papel que enrola a bala no chão, em qualquer lugar? Quando eu bebo minha cerveja ou bebo meu refrigerante e jogo na rua? Então, são essas coisas que o homem tem que se vigiar. Eu lembro muitas vezes que a gente faz algumas corridas, né? E em muitos trechos da estrada
A gente pega o cara jogando, passando de carro jogando guimba dentro da mata. Ó, aí a gente para, refaz, pega a guimba e joga fora. Esse é o dever do cidadão. Esse é, é a felicidade. Né? Esse é o tipo de caminho que nós temos que tomar, nos vigiar. Portanto, nós pensamos assim, para termos perseverança, para termos paciência, para termos essa vontade de praticar o bem, fazer a nossa reforma íntima, o que tem que fazer? Autoconfiança. Se nós não tivermos confiança em nós mesmos e se autoconfiar, a gente vai ficar sempre olhando para trás. E aí, quando a gente olha para trás, a gente fica olhando constantemente para o retrovisor. E aí bate. Né? Aí a vida encrenca. Portanto, a disposição, a dinâmica é para essa autoconfiança é a gente estar sempre olhando para frente. Por quê? Porque olhando para frente, a gente vai atingir o alvo. E que alvo é esse? É a união divina de nós para com o Mestre. Esse alvo que precisamos, é a meta a alcançar, é entender Jesus. Siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, esse é o caminho. Essa autoconfiança, sim. Agora eu estou disposto a mudar meu sistema de trabalhar as coisas, mudar o modo de me amar. Então, a gente tem muitos exemplos. Por exemplo, aqueles que teimaram em não seguir Jesus, um deles a gente tem uma lembrança formidável que foi Judas Iscariote. Né? Por quê? Judas Iscariote quis que prevalecesse a vontade dele, a visão que ele tinha do comando de Jesus. Ele entendia que para que Jesus comandasse, ele precisava dar uma ordem, ele precisava modificar o modo de fazer, vestir uma roupa elegante, sentar lá no sinédrio. Não, então é diferente. Mas, em contrapartida, aqueles que seguiram Jesus, e nós estamos seguindo a nossa maneira, a gente conta Estevão, né? O primeiro líder, o primeiro cristão. Né? A gente conta com Paulo de Tarso, quem não lembra dessa passagem, né? Na estrada de Damasco, a partir dali, Paulo acabou com todas as aflições e entendeu a justiça das aflições, que é viver, viver para Jesus. Tanto é que Jesus, Paulo, porque tu me persegues? E ele, humildemente, o que queres que eu faça? E mudou completamente a vida dele. Então, nós temos Paulo de Tarso, temos Maria de Nazaré, olha só que papel de mãe. Né? E falar em mãe, nós estamos hoje no dia de Nossa Senhora, muito bem lembrado. Né? Nossa Senhora. E Nossa Senhora é a nossa Mãe Santíssima. Estamos nos dias das crianças, que somos todos nós. Então vamos festejar essa criança que há dentro de nós e partir para uma nova etapa. Então nós temos lá Teresa d'Ávila, temos lá Irmã Dulce e tantos outros que sentiram e agiram consoante as determinações do Pai da vida, que quer que tão somente a gente tenha vida, e vida em abundância, conforme nos diz Jesus. E João, no capítulo 10, ele narra: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Jesus. Então, a gente vai em Lucas, no capítulo 6, 46, e faz uma repaginada, né? Faz uma reflexão
para essa fala de Jesus. Por que me chamais Senhor e não fazeis o que digo? Olha só a importância. Né? Senhor, Senhor. E daí? O Senhor é aquele que comanda. O Senhor é aquele a quem alguém segue as ordens. E Jesus é o nosso Senhor magnânimo. Então, o que adianta a gente ficar contrito só da boca para fora? A gente tem que se empenhar em fazer essas modificações, não é verdade? Então, nós temos que estar sempre perguntando a nós mesmos: que posição estamos assumindo diante da vida? Se não assumimos nenhuma ainda, é natural que a gente comece a assumir. Não é? E outra pergunta básica que precisamos também fazer, igual a refeição diária: temos, de fato, aceito o senhorio do Senhor Jesus em nossas vidas? Realmente temos. Amanhã, né? A vida é longa, amanhã é outro dia, eu deixo o tempo secar, deixo o sol raiar, deixo o dia amanhecer, que eu vou ver se dou um jeitinho de fazer isso que Jesus está pedindo, ir até Ele. Não, o negócio é agora. Aí a gente sai desses conflitos de nossas emoções. E temos uma mensagem de Joana de Ângeles, lá no livro Florações Evangélicas, intitulada, olha o título, Renascer. Olha que magnífico. Renascer. Joana de Ângeles é fantástica. Ela também é igual o Emmanuel, vai em cima do X da questão. Ela nos diz assim: seja qual for a situação em que te encontres, olha só, seja qual for a situação em que te encontres, agradece a Deus a atual conjuntura expiatória ou provacional. Legal. O atual momento em que estamos, ora em estágio expiatório ou ora em estágio provacional. Então é uma mistura, é um aprendizado muito grande. E nos diz ela, utilizando-te do tempo com sabedoria e discernimento, de modo a construir o futuro. Então ela deixa claro que nós não devemos ficar olhando para o passado, ficar preso ao passado. Não é? Desde que o presente se te afigure afligente ou doloroso. Adorei essa fala de Joana. O que hoje possuis, vem de ontem. Olha, somos o, o obreiro de nós mesmos, né? Cada um segundo as suas obras. Termino. Podendo edificar para o amanhã, através do uso que faças das faculdades ao teu alcance. Qualquer corpo, nos fala Joana de Ângeles, mesmo quando mutilado ou limitado, assinalado por enfermidades ultrizes e rigorosas, constitui concessão superior que a todos cabe zelar e cultivar, desdobrando recursos e entesourando aquisições, mediante os quais poderá planar logo mais nas regiões felizes, livre dos retornos dolorosos e recomeços difíceis. Essa é a ideia. Então, quanto mais melhorarmos, melhor. Passo a passo, conforme a gente sempre comenta, fazer o melhor possível dentro do nosso melhor. Então, a gente recomenda, conforme nos diz Cortella, que não faça o possível, faça o melhor. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe.
Boa noite, mais uma vez agradecendo ao nosso Fernando, uma palestra muito boa, lúcida, bastante elucidativa das questões das fontes pesquisadas, conheço todas. Esse livro mesmo de Joana de Anjos, Florações Evangélica, é um livro maravilhoso, entendeu? E está aberto aí, temos o quê? Mais 10 minutinhos aí para comentários e perguntas. Podem perguntar que Fernando sabe de tudo do Espiritismo. Estou aprendendo. Estou numa Fernando, escola. Oi. eu tenho uma pergunta para você interessante, viu? Eu estou lendo esse livro aqui de Divaldo, é um dos últimos dele, Sim, No Rumo do Mundo de Regeneração. sim. Tem um caso interessante de uma médium que ela é trabalhadora, assídua, dedicada, faz o bem, a caridade, é um exemplo de médium. E, no entanto, no livro fala que ela passa por um processo de obsessão pelos seus desafetos do passado. Interessante, ele fica dizendo como é que pode uma médium que já tem um bom tempo de espiritismo, trabalhadora, vem sofrendo assédio dos inimigos espirituais. Como a temática é essa, né, o sofrimento, como é que a gente pode explicar, né, esse sofrimento, mesmo para uma trabalhadora, né, médium, um exemplo, digna, trabalhadora, né, como ele aqui no livro ele mesmo fala. Como é que você explica isso, esse sofrimento dessa médium? Nós somos devedores milenares do passado. Né? À medida do possível, a gente vai melhorando, mas o passado tem que ser ressarcido. Né? Então, ficam, infelizmente, aqueles companheiros que teimam em não nos perdoar. Né? Teimam em manter justiça pelas próprias mãos. Não é verdade? Então, a gente. Só um minutinho que eu vou recarregar a bateria. Então, querem fazer justiça pelas próprias mãos. Aqui nesse livro Obreiros da Vida Eterna, né, nós temos o pessoal justiceiros, né, que são nossos inimigos tenazes. E eu, você, Alberto, todos aqui estamos melhorando, mas aqueles nossos adversários nos cobram. Me veem assim, nessa nova roupagem, e fala, cara, aquele Fernando com onda de bom, o danado me prejudicou há milênios, né? Foi meu inimigo feroz e agora está com essa capinha. Vou dar um jeito de desviar ele do caminho. Né? Então, a gente precisa estar vigilante. E esse caso dessa médium é mais ou menos isso. Agora, a gente volta atrás e fala de Jesus. Caramba, está lá na pergunta 625, né? O modelo e guia da humanidade, que muito simplesmente os espíritos responderam Jesus. Olha como foi perseguido, e até hoje nós ainda o perseguimos. Como nós perseguimos? Não entendendo as suas lições, né? De modo prático. Né? É dessa forma que eu posso responder a sua pergunta. Que mais, galera? Primeiro eu quero agradecer a Fernando e parabenizar pela palestra, excelente. Você tocou aí em vários pontos importantes, né, que eu também estou sempre buscando melhorar. Primeira coisa, identificar, né, para depois poder melhorar, né? A questão da perseverança mesmo é muito importante. Até se fala, né, da perseverança. Quem perseverar até o fim é que será, né, salvo, porque a perseverança é fundamental. Deixa eu fechar aqui.
uma outra questão também, é a paciência, né? Essa paciência que eu estou em busca. Quando somos impacientes, a gente percebe quantas perdas, quantas, pelo menos comigo acontece assim, né? Quando eu estou impaciente, quantas perdas eu tenho, quanto eu perco de coisas quando eu vou observar o caminho, né? A jornada, eu vejo quanto eu cometi equívocos por conta dessa impaciência. Então, são vários pontos aqui que eu anotei para ir refletindo e eu vou dar espaço também para outras pessoas falarem. Parabéns, Fernando. Muito obrigado. Olha, Agregou muito, viu? Gratidão. estamos aprendendo. A paciência é natural e nós temos exercido todos os dias, né? Todos os dias. Precisamos ter paciência sempre. Com certeza. A paciência, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, é a ciência da paz. Bem lembrado. Cadê? Lourdes, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Lourdes, minha amada. Oi, boa noite. Eu estava aqui refletindo, exatamente, ouvindo a fala do Fernando, eu estava, assim, refletindo sobre muitas questões que eu estou buscando, assim, estar melhorando, estou nessa caminhada, né? E uma delas é a paciência e outra é a perseverança, né? Porque perseverar realmente é difícil, né? Porque, assim, a gente quer, mas às vezes a gente quer de uma forma mágica. E nada assim acontece de uma forma mágica. A gente tem que perseverar, tem que continuar perseverando para poder a gente alcançar o objetivo. Então, essa fala de hoje, a fala do Fernando, para mim, assim, tocou profundamente. Muito obrigada. Nada. Temos que perseverar na paciência, porque a paciência modela, né? Facilita, mostra as dificuldades, né? Isso. Faz com que a gente analise com serenidade, né? Com olhos atentos, né? E vai tirando o que não serve fora, entendeu? Vai jogando na lixeira. Seu Manuel, quer falar alguma coisa, seu Manuel? Comentar, perguntar? Liga o